Murilo? Por que que eu não estou vendo ninguém aqui? Ah, meu Deus, a partir de agora? E aonde que eu aceito? Cada um? Não, só os que aconteceu aqui. Toda hora. Oi, Kita. Estou aprendendo essa coisa nova. Olha aí, ok. Peraí, mas toda hora vai aparecer? Oi, bom dia. Tá me vendo? Ai, Camille está aí hoje. Camille. Bom dia, Kita. Bom dia, Camille. A Isadora que chegou. Ai, meu Deus do céu. Agora tem um negócio novo aqui, né? Gente, enquanto o povo vai chegando aí, Isadora, foi você que me mandou ontem a mensagem, não foi? Foi. Então, aquela atividade fui eu que coloquei lá, não, né? Não, eu estava fazendo na internet. Ah, sim, mas você viu que o gabarito estava errado, né? Vi. Tinha outra questão também que eu acho que estava errado. Então, eles têm colocado, eu estava olhando até no nosso livro também, tem um exemplo que era de objeto também, e também estava errado. O exemplo estava errado, não era de complemento nominal. O exemplo estava, eles deram um exemplo como complemento nominal, quando na verdade era adjunta de nominal. Eu acho que porque assim, é rápido, né? E aí não tem uma revisão mesmo. Você estava certinho, era objeto direto pleonástico. Fiquei feliz que você sabe a matéria, está estudando aí, não está aparecendo aqui, mas está estudando, né? Então, Porque às vezes eu me... Ai, Kita, eu não gosto não, tipo, ao vivo, eu prefiro assistir depois, entendeu? Ah, é, né? Ah, mas depois você assiste? Aham, eu assisto tudo pelo YouTube. Ah, tá. Mas eu acho que já está bem próximo de voltar, né? Ai, tomara. Porque Fernanda falou que foi lá na escola essa semana assinar uns papéis e está tudo lá, eles estão ajeitando tudo. Mas aí tem aquele problema também, que as pessoas de risco, que não sei o que vai acontecer, né? Então vamos ver, devagarinho vai entrando no texto, se Deus quiser. Então, gente, hoje nós vamos falar, vou ficar nessa agonia aqui, porque tem 10 minutos de tolerância para ficar aqui aceitando, né? E Samuel hoje está aí também.
Júlia, essa Júlia é qual, hein? O Gustavo e a Júlia. Então, gente, hoje nós vamos, continuando lá o nosso livro, eu olhei, porque as primeiras aulas do livro, vocês já pegaram o livro 5? Sim ou não? Eu não peguei ainda, não. Tá, mas eles já estão entregando o livro 5? Letícia, Carol? Eles já estão entregando, eu peguei. Ah, tá. Peguei também, Kita. Então tá. Então, se vocês observaram, lá no livro 5, nas primeiras aulas, complemento verbal, né? Objeto direto, objeto indireto, aquilo que a gente já falou, que nós estamos adiantando, né? E agora, junto com isso daí, veio, não foi um título, não foi um capítulo separado, foi junto com transitividade verbal, com objeto direto, indireto, veio regência verbal, regência de alguns verbos. E aí nós vamos, então, seguir o livro para a gente não se perder. Então, hoje é gramática. Amanhã, eu já cadastrei o tema, já mandei para Danilo, eu e Aulimar até que vimos aquele tema, e acho que é um tema legal, assim, para vocês irem treinando, né? Porque a gente vai treinando, se Deus ajudar que cair alguma coisa semelhante, ok. Mas se não, pelo menos você já está treinado e você, o que vier, você mata lá, né? Mas aí o tema que nós colocamos lá é sobre desperdício de alimentos, porque agora, recente, foi assinada uma lei, né, autorizando os restaurantes, bares, a doarem aquilo que sobra, desde que esteja em perfeita, né, condição, nas perfeitas condições para ser ingerido. Aí, como o Enem gosta de cobrar essas coisas mais modernas, né, mais novas, essas leis que vão surgindo, aí a gente colocou lá. Ontem à tarde eu mandei para o Danilo, ele já deve estar cadastrando hoje, e eu vou, então, preparar uma aula para a gente falar disso amanhã, tá bom? Então, amanhã, no máximo depois, nós temos aula hoje, amanhã e depois, Então, se eu não falar amanhã, mas depois de amanhã, com certeza, a gente vai comentar esse tema, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar de regência. Enquanto nós estamos aqui esperando, já vou começar, e quem for chegando, faltam 3 minutos. Quando a gente fala de regência, vocês já, o ano passado, já viram, por isso que eu acho que esse ano vai ser mais rápido. Então, quando nós falamos de regência, meu marido fala que eu me empolgo muito, é por isso que eu me engasgo. Aí, o que é regência? Existem verbos que, dependendo da maneira como eles são aplicados, são usados, eles mudam o sentido, no ano chegando. Eles mudam o sentido. E quando eles mudam o sentido, a regência deles, ou seja, a forma como nós usamos, também vai mudar. Então, só para esclarecer isso que eu estou falando. Por exemplo, o verbo assistir, né? Então, que é um verbo comum, todo mundo lembra dele, e que nós usamos muito, muito, muito. Acho que todo mundo usa esse verbo pelo menos uma vez por dia, ou pelo menos umas 5, 6 vezes por semana, né? Então, o verbo, só para você entender o que é regência. O verbo assistir, ele tem 3 sentidos. 3 não, 4. Então, ele pode significar você ver, presenciar, né, ver as coisas, que é no caso de filme, de show, de coisas que nós vemos no dia a dia. Então, ele pode significar ver, presenciar. Ele pode ter sentido de você ajudar, socorrer, prestar auxílio. Ele pode significar morar, residir, que hoje a gente não usa mais, né? Caiu em desuso, mas se você pegar um clássico antigo, você vai ver que usa muito, e de repente aparece um texto, né, lá na prova, lá no Enem, ou em outro vestibular qualquer, aparece o texto com o verbo assistir, no sentido de morar, aí você não vai nem entender, porque você não conhece esse verbo, né, empregado assim. Então, tá.
Então, ó, ver, presenciar, prestar atendimento, socorrer, ajudar, que mais? Morar e ainda caber a pessoa ter direito àquilo. Então, por exemplo, eu falo, eu assisti ao filme, né, ao filme ver presencial. Eu assisti ao filme. Eu assisti o filme, significa que eu ajudei ali, eu trabalho por ali. Não, vamos pensar no jogo. Nós assistimos ao jogo, porque nós só vemos, olhamos, gritamos, torcemos, mas nós não podemos fazer nada. Eu vejo o povo até falando, o treinador idiota já deveria ter trocado o jogador, mas ele não pode, então ele só vê, presencia ali a coisa. Então tá. Agora, o técnico assiste o jogo, porque ele dá toda, como diz, auxilia, troca, muda. Então, ele assiste, ele dá assistência, ele está ali para isso, para dar assistência. Mas eu posso falar também, Maria assiste em São Paulo, quer dizer, aí ela mora em São Paulo. E eu posso também falar, a greve é um direito que assiste ao trabalhador. Tá vendo? Aí cabe ao trabalhador. Viu? Então, isso que é regência. Um mesmo verbo com vários sentidos e ora usados com preposição, ora usados sem preposição. Então, hoje é essa matéria que nós vamos ver. Gente, eles falaram que são 10 minutos de tolerância. E aí, já são 8h11. Então, agora eu vou fechar isso aqui para nós continuarmos nossa aula. Qualquer coisa, depois a gente conversa com quem chegar, né? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar nossos slides para a gente começar, para adiantar também, né? Senão nós vamos ficar aqui toda a vida. Opa, chega. Alice. Mas aparece o quadradinho aqui, também não preciso de ficar lá de bobeira, não. Então, bom, é a primeira vez que eu abri com isso, então eu estou meio ainda perdida, né? Então, vamos lá. Regência verbal. Ó, regência verbal, porque existe a regência nominal, tá? É a parte da língua, ó, hoje cedo, na hora que eu fui comprar pão, 6 e pouco, tem uma loja que eu passo na porta dela, mas me dá uma agonia. Desde que começou a pandemia, eu passo ali, nossa, me dá um nervoso, tem 2 cartazes, né? E os 2, assim, com desvios muito fortes. Aí, todo dia, hoje, ai, meu Deus, eu estou até arrependida, mas na hora que eu ia passando, a menina que trabalha ia entrando. Era 6h40 e pouco, 10 para 7. Aí eu falei para ela, falei, isso aqui está vitrine de desvio. Então, quais eram os desvios? Estava abertura de segunda a sexta, segunda a sexta. Esse A craseado, não teria crase. Né? Você fala de segunda a sábado, então não teria crase. O outro era horas, olha como estava abreviado, das 10 às 16. 16, 2.00, HRS. Olha quantos, vamos falar errinhos? Quantos? Primeiro, hora, a abreviatura de hora não tem aqueles 2 pontos nem 00. Isso aí não é nossa gramática. Então, já seria 1. E outra abreviatura de hora é só o H. Aí, então, HRS. Tá vendo? Então, quando a gente estuda determinados conteúdos, não é só para a gente fazer prova, não é só para o Enem, é para o nosso dia a dia mesmo. E regência eu falo que é 1. Então, aqui, ó, é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os seus complementos. E aí, os verbos, eles são os termos regentes. Eles é que vão determinar. Então, eu assistir é o verbo, é o termo regente, ao filme. Então, tá vendo? Esse é o termo regido, que é o complemento.
moro em São Paulo. Então, em São Paulo, adjunta adverbial, que também é o termo regido. E aí nós vamos ver, a primeira parte lá do nosso livro mostra alguns verbos em desacordo, empregados em desacordo com a língua padrão. Então, por que eles colocaram isso como título? Porque o verbo namorar, por exemplo, já começa com namorar, né? Um monte de gente fala, ah, João está namorando com Maria, a Júlia está namorando com Pedro, a Letícia está namorando com o João, tá vendo? Usa o com. E nós não podemos, o verbo namorar, ele é transitivo direto, tá vendo? É transitivo direto. Então, se ele é transitivo direto, ele não admite preposição, não precisa de preposição. E aí não vamos falar, ah, é um objeto direto preposicionado, não, porque não tem motivo para você usar essa preposição aqui. Tá? Geralmente, o objeto direto preposicionado, ele vem para enfatizar ou para não dar ambiguidade à frase, mas aqui não tem. Então, toda vez que você usa namora com, você está usando o verbo em desacordo com a língua padrão. Então, ele é transitivo direto, ele não admite a preposição, tá? Então, o certo é esse. João namora Maria. Ele namora uma aluna do último ano. Não, ele namora com uma aluna, tá? Então, nós temos de prestar bem atenção. E tem mais, a gente só aprende se nós colocarmos em uso. Porque se você fala, ah, você está namorando com quem? Se você continuar falando assim, você vai levar esse erro para o resto da vida, né? Esses dias eu fui ao médico e ele cometeu um deslize, eu falei, poxa, o cara, né? Mas é porque a pessoa aprendeu, não, viu, não vou falar que ele aprendeu, porque ele ia aprender se ele ia colocar em prática, né? Mas ele não colocou, então ele vai continuar falando errado a vida toda. Então você fala, você está namorando quem e não com quem, tá? Agora, o verbo preferir é outro também, né? Verbo preferir já é o grau máximo. Eu falo, eu gosto mais de quiabo do que de maxixe. Tudo bem, eu gosto mais de quiabo do que de maxixe. Agora, quando eu uso o preferir, já é o grau máximo. É a mesma coisa que você falar mais maior, mais menor, tá vendo? Então, porque maior e menor já são grau máximos, né? Então, não vou falar mais maior nem mais menor. Agora, o preferido do mesmo jeito. Então, ó, prefiro estudar a trabalhar. Eu não vou colocar prefiro mais estudar do que trabalhar. Ó, o mais, o que, o do que, não entra no verbo preferir. Você só tem prefiro isso a isso, tá vendo? Então, ó, prefiro o que? Estudar, objeto direto. A que? A trabalhar, objeto indireto. Tá vendo? Então, você tem os dois elementos. Agora, prefiro o cinema, olha bem, hein? Olha o artigo aqui. Prefiro o cinema ao teatro. Aí, você usou da mesma forma o objeto direto, né? E o objeto indireto. Só que aqui ele veio acompanhado de artigo. Se eu coloquei o artigo aqui, eu sou obrigada a colocar aqui também, porque ele vai que você vai fazer vestibular aí em alguma faculdade, né? O VV, FAESA, é Multivix, né? Multivix é o nome da faculdade? Eu sempre erro o nome dessa faculdade. É Multivix. É muito, né? Então, vai que vocês vão fazer latina, que cobra gramática, então, a EMESCAN. Então, eles podem pegar isso daí. Então, esse verbo, tá vendo? Se eu falar assim, ó, prefiro
suco, vamos pegar uma palavra feminina. Prefiro laranja a uva. Não vai ter crase aqui. Por que não vai ter crase? Porque aqui nós não temos artigo, tá vendo? Igual, ó, aqui eu coloquei o artigo. Tá vendo? Aqui tem o artigo, então vai ter artigo aqui, eu sou obrigada a colocar artigo aqui também. Agora, como aqui não tinha artigo, isso aqui é só preposição, tá vendo? Não tem artigo, é só preposição. O que? Oi, Paula. Então, se você colocar o artigo mais à frente, tem que completar com ele também, lá mais pro fim da frase, para fazer a concordância? É isso? Aí. Quem é que está falando? Camille. Camille. Então, vamos aqui agora. Era isso que eu ia fazer aqui, ó. Ó, aqui eu não coloquei artigo, ó. Prefiro laranja a uva. Então, como eu não coloquei artigo aqui, vou até separar para lá. Como eu não coloquei, então, esse aqui é só preposição, ele não é artigo, ele é preposição. Agora, se eu pego essa mesma frase, prefiro. Fala aí como eu poderia falar. Colocando artigo. Ó, prefiro. Vou colocar maiúsculo, hein? A laranja. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. Coloquei o artigo aqui. Se eu coloquei... Por que eu sei que é artigo? Porque o primeiro termo é objeto direto. Prefiro o quê? A laranja. Artigo. Aí, agora ficou certo? Prefiro a laranja à uva? O que você acha, Isadora? O ano tem que ser com crase, não? Isso, tem de ser com crase. Muito bem, porque sem a crase vai ficar só preposição, não é? Só preposição. Mas eu sei que eu preciso do artigo também, porque se eu coloquei o artigo aqui, eu tenho de repetir o artigo aqui. Então, para provar que existe o artigo aqui, eu coloco a crase. Tá vendo? Foi o caso daqui. Prefiro o cinema ao teatro. Artigo o aqui, artigo o aqui. Então, artigo a aqui, artigo a aqui. Tá vendo? Então, aí tá certinho. Agora, se você tira esse o daqui e fizer isso aqui, prefiro o cinema ao teatro, tá errado. Tá? Então, para você falar o cinema, ou falar ao teatro, você tem que colocar o O aqui. Viu? Então, você pode fazer dessas 4 formas a frase, né? Prefiro estudar a trabalhar, prefiro suco a refrigerante, prefiro laranja a abacaxi. Então, sem o artigo aqui, sem o artigo aqui. Prefiro o cinema ao teatro, prefiro o suco ao refrigerante. Aí, prefiro laranja à uva, prefiro a laranja à uva craseada. Alguma dúvida no verbo preferir? Por enquanto? Tranquilo? Então tá. Eu vou, para amanhã, eu vou colocar uma folhinha de atividade. Agora, obedecer e desobedecer. Quer dizer, então, olha o que nós estamos vendo. Alguns verbos que são empregados em desacordo com a língua padrão. Por quê? Porque é igual namorar. As pessoas usam com. Ele está namorando com fulano. Ah, você viu? Ixi, fulano, Maria está namorando com Pedro. Então, as pessoas usam assim, por isso que está falando. O preferir, a maioria, nossa, tem gente que ainda fala assim, eu prefiro muito mais suco do que refrigerante. Eu prefiro 1000 vezes Linhares do que Colatina. Tá vendo? Então, as pessoas têm a mania de falar desse jeito. E aí você sabe que não pode falar. Bom, poder pode, né? Mas se você falar ou escrever, você está em desacordo ou está cometendo um deslize, né? Prefiro Linhares a Colatina. O outro é obedecer e desobedecer.
a maioria fala, esse menino não obedece ninguém. Você viu? Ai, eu vi o filho de fulano, é até bonitinho, danadinho. Mas, olha, ele não obedece ninguém. A mãe fala, ele não tem nem aí, o pai fala. Então, não obedece, menino mal criado. Então, quem obedece, obedece a alguém. Então, esse verbo, ele é transitivo indireto. E ele pede a preposição a. Está aqui, ó, a preposição a. Então, ele não obedece ao pai. Vou completar essa frase aqui. Opa, não quero maiúsculo, não. Nem a mãe. Tá certo? Ele não obedece o pai nem a mãe. E aí? O que vocês acham? Bárbara, Alice, Samuel, Gustavo, Andrew, que eu vi chegando. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Olha, eu vou pensar que não tem ninguém aí. Kika, eu acho que tá errado, porque tá meio estranho. Ah, o filho obedece. Ah, não, vixe! Ai, tá mesmo, né, o Camille? É Tá pelo meio que- estranho. Mas eu vou colocar aqui. O filho não obedece ao pai nem à mãe. E agora? Vou colocar o nem para repetir, não obedece. Opa, peraí. O filho não obedece nem ao pai, nem à mãe. Certo ou errado? Eu acho que tá certo, porque o ao não é preposição. É. O a é preposição. Só que esse a... A Babi falou que acha que tá errado. Então, quem falou? A Babi falou que tá errado Ah, tá. por Então negativar. fala, Babi, qual seria o... Faça a correção para mim, Babi. É que Assim, ela só tá pra no gente- chat. Cadê? Eu não estou encontrando Babi. Bom, leia aí para mim, Isadora, o que ela colocou no chat. Ela falou que tá pensando como que faria. Ela falou, eu acho que tá errado por negativar 2 vezes. Estou pensando em como Então, ficar. tá, vamos tirar aqui. Vamos lá, o filho não obedece ao pai nem à mãe. Tá, será que agora ficou certo? Considerando que aqui nós temos, ó, a preposição, tudo bem, porque o verbo obedecer é transitivo indireto e pede a preposição oi. A Alice tá perguntando se falta a crase. A Babi também. Isso aí, é isso, esse daí é o tema, tá vendo? Então, aqui eu teria de colocar a crase, viu? Por quê? Porque ó, o verbo obedecer é transitivo indireto, se eu não coloco a crase, fica só artigo, porque o a que antecede a um substantivo feminino, né, dependendo do verbo, ele é preposição. O artigo, desculpa, ele é artigo. Então, para eu ter uma preposição, eu preciso de ter a crase. Então, ó, o filho não obedece ao pai nem à mãe. Tá vendo? Então, era esse daí que era o maior erro. Porque ali o negativar talvez fosse para dar ênfase. Esse menino não obedece nem ao pai, nem à mãe, nem ao irmão, nem aos avós. Tá, então vai esse nem, né, que nós chamamos até de polissíndito, né? Aquela repetição do conectivo. Mas, nem. Seria mais uma coisa poética, não seria nem na língua portuguesa mesmo, não. Mas o erro mais grave aqui
exatamente a ausência da crase. Tá? Então, toda vez que você escrever o verbo obedecer, você vai, no masculino vai ser o ao, e no feminino, acraseado. A não ser que existam, né, normas para isso, porque para não usar, igual se eu dissesse assim, ó, o jovem, deixa eu ver, não obedece, vamos ver se vai ficar bonito. Que às vezes a gente afirma uma coisa e depois vocês lá na prova encontram outra, aí acaba errando porque a gente falou assim, de forma muito geral, né? O jovem não obedece a normas impostas pelos alunos. Aqui, por que eu não coloquei o acento indicativo da crase? Vou falar para a gente só dar uma adiantadinha, né? Por que eu não coloquei? Porque normas está no plural, tá vendo? Normas está no plural. Então, se normas, que é o substantivo, está no plural, isso significa que esse A no singular é apenas preposição. Porque se fosse artigo, ele teria de acompanhar o substantivo. Tá? E eu posso falar, não gosto de ir a festas noturnas, né? Ele sempre se refere a mulheres idosas, tá vendo? Então, eu posso usar um substantivo no feminino, ou, desculpa, no plural, e o A no singular, mas então eu tenho certeza de que esse A é uma preposição. Então, se o substantivo estiver no plural e o A no singular, eu não vou usar a crase, porque ele é só preposição. Agora, se eu coloco o S aqui, aí não colocar a crase, aí está errado. Porque agora ele virou artigo e a preposição foi-se embora, né? Então, nesse caso, aí eu teria de colocar a crase também para ficar certo. O jovem não obedece às normas impostas pelos adultos. Tá? Rita, Pode falar. a Babi colocou no chat se você poderia explicar essa questão de negativas 2 vezes, se pode ou não, porque ela fica confusa. Ah, tá. Olha bem, Babi. Existe uma figura de linguagem que se chama polissíndeto e assíndeto. Então, deixe-me abrir aqui um slide. Então, por exemplo, lá que tem lá um poema que ele fala trabalha e teima e lima e chua, separado por dia. Trabalha, teima, e lima e chua. Aí tem não gosto, não gosto nem de manga, nem de suco, nem de arroz. Tá vendo? Então, coloquei aqui. Não gosto nem de manga, nem de suco, nem de arroz. Aqui, sem problema não, você vai, não gosto de manga, de suco, de arroz. Aí vai ficar faltando alguma coisa, tá vendo? Não gosto de manga, de suco, de arroz. Você pode repetir sem problema nenhum, porque aqui o nem está enfatizando esse não aqui. Geralmente, quem usa é mais um texto poético. Não? Nós, na linguagem mais formal, nós usamos não gosto de manga, de suco, de arroz. Mas está vendo que fica faltando alguma coisa? Então, a gramática normativa, ela não te considera erro nem falta de coesão aqui, não. Não falta de coerência, não. Coesão não vai considerar erro nisso daqui.
De jeito nenhum, tá vendo? Que é para você dar uma ênfase nessas palavras aí. Porque talvez não gosto de manga, de suco, de arroz, parece que está faltando alguma coisa. Então, você pode usar sem problema. Agora, o E, trabalha e teima e lima e sua. Aí, eles já acham que aqui é mais poético mesmo. Trabalha, teima, lima e sua. Só repete o E na última, para nós, gramaticalmente. Agora, se você falar para mim, eu vou usar, vai ser erro, eu vou falar, não vai ser erro, porque também a gramática admite. Só que a gente prefere usar somente no último, mas se você repetir, também não vai. Assim como, se você não puser, também não vai ter problema, porque existe o assíndeto, que é a ausência do conectivo. Tá? Então, você pode usar sem problema, que ninguém vai falar que você está errando, não. Tá bom? Yeah. Posso seguir, Fabi? Tá, ela está no chat, né? Então, tá. Vamos ver aqui. Então, a gente... Namorar, preferir, obedecer. Então, o verbo obedecer, gente, ficou tranquilo? Agora nós vamos para o verbo, qualquer coisa me chama aí, hein? Tá? Ir, chegar e vir. Isso aí vocês já estão carecas de saber que o verbo ir, chegar e vir, eles pedem a preposição a. Né? Sempre. Nós usamos muita preposição na ou em, né? Ou para. Então, fui. Agora, veja bem, acho que na aula passada eu até falei sobre isso. O que a gramática fala? Ó, eu falo, fui à praia, fui à igreja, fui à festa, fui ao cinema, fui ao shopping, tá? Fui a São Paulo, fui à Vitória. O que a gramática diz? Se você vai para voltar, você foi passar as férias, né, e vai voltar, tudo bem, você vai usar o a. Agora, se você vai para ficar, aí você vai usar o para. Então, por exemplo, Maria foi para São Paulo. Então, é porque ela foi morar em São Paulo. Maria foi para o sul. Ela foi morar no sul. Vai ficar por lá um período grande. Maria foi para a Argentina. Então, ela vai demorar. Agora, se Maria foi passar uns dias na Argentina e vai voltar, a moradia dela é essa daqui, então ela foi à Argentina, tá? Agora, quanto ao uso da crase nesses verbos, também você tem de ter cuidado, né? Então, por exemplo, fui à praia. Aí acho que vocês já até sabem, se voar e volto da, vamos crasear. Se voar e volto de, crasear para quê? Né? Então, fui à praia, voltei da praia. Fui ao shopping, voltei do shopping, tá vendo? Então, mas é mais na palavra feminina que a gente fica na confusão, né? Agora, ó, fui à Argentina e à Itália. Será que algum desses tem crase, nenhum tem, os dois têm? Opa! Falem para mim, o que vocês acham, meninas e meninos? Fui à Argentina e à Itália. Vai ler. Ó, fui ao shopping. Eu acho que tem crase, Kita. Fui ao shopping, à Argentina, à Itália. Já vou falar agora, tá, Camille? A Itália. Vamos colocar aqui outro país. A Paris. Chique, né? Fala aí uma palavrinha aí para mim. Fala.
Isadora, fala aí. Fui ao shopping, a Argentina, a Itália, ixi, a Paris, mais onde? Vou colocar aqui, porque está demorando. A Manaus, Peraí, vou pegar aqui, hein? Eu vou pegar uma palavrinha besta só para a gente ver. Não, peraí. Alagoas. Pronto. E a Bahia. Agora nós vamos ver onde que vai ter crase e onde não vai ter crase. Fui à praia, ao shopping, né? Fui à praia, ao shopping, à Argentina, à Itália, a Paris, a Manaus, a Lagoa e a Bahia. Agora, eu sei que o verbo ir pede a preposição. Então, ela está aqui, né, no A craseado, ela está aqui no A de ao shopping. E aqui, vamos ver se esse A é artigo ou é preposição. Então, vou à Argentina, volto da Argentina. Então, se eu volto da Argentina, esse A tem de ser craseado. A Argentina. Agora, volto da Itália, também craseado. Volto da Itália, também craseado. Agora, volto de Paris. Tá vendo? De Paris. Então, não tem. Volto de Manaus. Também não tem. Volto da Lagoa. Então, tem. Da Lagoa. Volto da Bahia. Também tem. Então, vocês estão vendo? Ele pede a preposição a, só que eu tenho de ver onde é que esse a vai ser preposição e vai ser artigo. Aí, para eu ter certeza, eu uso aquela regrinha prática, né? Se vou a e volto da, vamos crasear. Se vou a e volto de, crasear para quê? Tá vendo? Então, fui à praia, ao shopping, à Argentina, à Itália, a Paris, a Manaus, a Lagoa e a Bahia. Aí fica corretinho. A mesma coisa, cheguei a Manaus, viu? Agora cheguei, só você observar que você não vai usar ao se a palavra for masculina. Então, esse a vai ser preposição. Então, cheguei a Manaus, cheguei a Vitória, cheguei a São Paulo, cheguei ao Rio de Janeiro, que aí ele já pede artigo. Então, nós vamos usar, não cheguei no Rio, cheguei em Vitória, cheguei em São Paulo, que é assim que as pessoas falam. A gente fala no dia a dia, né? Nossa, gente, quando eu cheguei na escola, o sinal já havia tocado. É quando eu cheguei à escola. Né? Então, se deu na, é porque o a é craseado. Cheguei na escola, cheguei no colégio, viu? Aí já não vai, claro, né? Cheguei ao colégio. Então, o verbo chegar pede a preposição a. E vir também. Porque o verbo vir é muito parecido lá, né? Virei a sua casa, virei à escola, virei à festa, irei. Aí é o verbo ir. Né? Também do mesmo jeito. Irei ao cinema, tá lá. Agora, eu quero chegar aqui nessa palavrinha casa. Cheguei a casa. O Kita, Oi. volto da casa ou de casa? Bom, se você. A Isadora, né, tá me perguntando. Você falou como? Vai lá, fala para mim. Tipo, igual, vou à casa, aí é volto da casa ou volto de casa? Eu volto da casa, pode deixar que eu volto da casa de Maria às 8 horas. Eu não vou falar volto de casa da Maria, sabe? Porque ele pede aí a preposição, né? Mas olha só, tem umas coisas, Isadora,
que nós optamos, por exemplo, você vai falar bem assim, ó. Ai, queria... dei o suco... Peraí. Eu disse a Maria que ela chegaria, para ela chegar cedo. Eu disse a Maria para ela chegar cedo. Aí, se eu quiser, eu vou colocar a crase. Se eu não quiser, eu não vou colocar. Por quê? Porque eu posso optar pelo artigo ou não. Agora, cheguei... Você disse... Deixa eu escrever seu exemplo aqui para eu explicar melhor. Vai. Cheguei... tá. Cheguei... Opa. Vê se é isso que você quer. Cheguei de casa às... Estou com pressa. 9 horas. Cheguei de casa às 9 horas. É isso que você está falando? É isso aí. Então, não. Cheguei de casa às 9 horas. Aí está certo. Porque aqui é cheguei de onde? Isso aqui é uma adjunta adverbial, tá vendo? É uma adjunta adverbial de lugar. Cheguei da casa, aí essa casa vai ter que estar determinada. Tá? Então, cheguei da casa às 9 horas. Não, aí não. Aqui está certo aqui. Cheguei de casa, cheguei de Vitória, tá? Agora, quando cheguei à casa, você está indo. Quando você está vindo, é diferente. É igual você fala assim, ó, fui à Bahia, mas volto da Bahia. Agora, fui à Argentina, volto da Argentina, fui a Paris, volto de Paris. Tá vendo? Mesmo que te peça a preposição a, que foi o que a gente falou, mas na volta você tem palavras que não vão admitir essa preposição na volta, tá? Agora aqui, ó, diferente aqui, ó, cheguei à casa às 9 horas. Esse casa não pode ter crase. Por que ele não pode ter crase? Quem se lembra? Por que esse casa não pode ter crase? Sabe por quê? Porque casa aqui não está determinada. Eu só posso usar crase antes da palavra casa se ela vier determinada. Tá vendo? Então, mais uma prova aqui para você ver que aqui não tem artigo, é só preposição. Ó, foi até bom eu ter colocado aqui, ter falado para eu provar isso aqui. Esse a, ele é preposição, como esse de aqui é preposição. Agora, se eu falar bem assim, ó, cheguei à casa de Paulo, aí tudo bem. Agora, cheguei à casa de Paulo. Então, esse agora é obrigado a vir preposicionado. Tá? Então, cheguei à casa de Paulo, cheguei à casa da esquina, cheguei à casa da Maria, cheguei à casa de João. Tá vendo? Então, ele é obrigado a vir preposicionado. Tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui, né, porque já são 9h48, vocês têm aula também agora mesmo, eu também. E aí, na próxima aula, nós temos ainda outros verbos, que se lembrar, prevenir. Tem ainda alguns. E aí tem... Não, tem vários verbos aqui ainda. Então, amanhã a gente termina, se Deus quiser, termina isso daqui. Tá? E aí eu volto aqui nesse caso aqui para ficar, porque também a gente está trabalhando duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque não adianta só eu falar da regência do verbo se eu não recordar com vocês crase, porque aí você pode saber a regência, mas não vai saber usar a crase corretamente, né? Então, amanhã a gente volta nesse assunto aqui. Volta a esse assunto aqui. Viu como a gente fala errado? Volta nesse, não. Volta a, né? Voltei a casa. Então, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Beijo para vocês. Tudo bem ou querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então, tá. Então, amanhã a gente volta a isso daqui. Deixa eu ver quem está aí.
Gustavo, quem sumiu de vez foi o William, né? Então, Alice tá. Ana Flávia hoje faltou. Andrew tá aí, Bárbara tá aí, Beatriz. Bianca também sumiu. Brenda estava aí hoje? Não estou vendo Brenda, não. Camille estava, Caroline está, Diogo, Everson, Felipe. Felipe, eu não vi tá. Felipe hoje. Hã? Tá. Tá? Ah, essa Tá. aqui. Ah, não estou vendo. Ah, estou vendo agora. Gabriel Bianchini, também nunca mais eu vi. Gabriel Mendonça. Tá. Aqui. Opa! Gustavo, tá aí? Galon? Tá. Tá, o Gustavo Almeida, Tá tá? também. Também. Helena? Não. Não. Iris? Não. Não. Isabela? Não. Tô vendo. Não. Isadora tá. Júlia Contadini, acho que é a Júlia Contadini, né? Porque a outra nunca mais eu vi. Letícia tá, Luana tá, Murilo tá, Natália, acho que eu vi, tá. Samuel está, William, que eu nunca mais vi, sumiu, e Kevin tá. Falou, gente. Beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Bom? Tchau.